assistindo. Vamos iniciar mais um culto dessa noite. Em especial hoje nós estamos na quarta de poder, que queremos lembrar a todos que é a primeira quarta-feira de cada mês. Sempre terá aqui a presença feminina, trazendo uma mensagem inspirada dos mais altos céus. Então que nós possamos sempre nos lembrar, né? E sempre vai ter um recadinho para a gente não esquecer dessa data. Vamos louvar ao Senhor, mas antes nós teremos uma breve oração. Oremos assim como estamos. Que bom Deus, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe mais uma vez aqui na tua casa de oração, e também te agradecemos também pelas pessoas que estão nos assistindo de casa, que estão cultuando a Ti em seu lar. Esteja com cada um aqui presente, com cada família representada, esteja com a nossa irmã Eunice, que vai repartir o bom da vida nessa noite, que o seu Santo Espírito possa inspirá-la para que ela venha falar de Ti, e que possamos estar com o coração aberto para receber a Tua palavra, para colocar em prática e vivenciá-la, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
confia no Senhor. Pode colocar o Maranata. Maranata, nossa bendita esperança de que o Senhor logo, logo vem. Boa noite a todos. Vamos continuar com esse mesmo espírito de louvor, fazendo agora uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós,
sua graça, a sua misericórdia tem sido constante na vida de cada um de nós, na vida da igreja, na vida, Senhor Deus, de todo este mundo. E, Senhor Deus, é importante nós estarmos aqui na Tua presença, na Tua igreja, os irmãos em suas casas, com a televisão desligada, apenas conectados, Senhor Deus, conosco, estarmos Te adorando, Te buscando, compartilhando, Senhor Deus, as nossas alegrias, os nossos momentos bons, e ao mesmo tempo, Senhor Deus, temos a oportunidade de fazer os nossos pedidos, Te agradecer. Senhor Deus, continue aqui, com certeza Teu Espírito Santo está agindo no meu coração, no coração de cada um de nós, para que este encontro não seja mais um encontro, ou um encontro apenas informal ou formal, mas seja um encontro verdadeiro, onde nós possamos estar sentindo a Tua presença, o Senhor falando diretamente conosco, através, Senhor, de um sorriso, de uma palavra amiga e principalmente através da Tua palavra. Amém. Nos abençoe, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Bom, meus queridos irmãos, amigos que estão aí no Facebook, nós agradecemos aí a sua presença também aqui conosco. É sempre um desafio nós estarmos na nossa casa e fazermos um negócio que é um pouco difícil, tanto difícil quanto não ficar com o celular na mão, né? É desligar os nossos aparelhos de televisão ou fazer aí essa conexão para estar junto conosco aqui no culto. Então, nós vamos então começar assim, abrir para os pedidos de oração, quem sabe os agradecimentos. Então a gente vai fazer aqui com vocês presencialmente e também pelos irmãos do Facebook. Vamos ver se temos alguém no Facebook, Rodrigo. Parece que tem bastante gente, então vamos ver o que eles estão. Cássia dando boa noite. Boa noite, Cássia. Boa noite, Dilza. Boa noite, Adriana. Adriane, Cássia, Dilza, todos já estão conectados com a gente. Vamos ver se nós temos algum pedido de oração com elas. Sim, tá bom, dá para ver. Dá para ver. Sobe isso. A Edilza, nossa diretora do Ministério da Mulher, está dizendo que é o primeiro culto do Ministério, né? Louvado seja Deus por isso. A Nádia, boa noite, irmã Nádia. A Adriana já veio, boa noite, Marta, boa noite, Cássia, amém. Rosângela, Wilson, todos conectados com a gente. A Catiane, boa noite, Catiane. Que o Senhor nos abençoe, amém. Maria Leal, o Wilson. Não, Wilson, não fala isso. Boa noite, amiga. Vamos lá, Débora, para todos. Vamos segurar um pouquinho aí. Quantos irmãos estão em casa? Vão escrevendo aí o seu pedido de oração, sua gratidão a Deus. Quem sabe um testemunhozinho bem curtinho, tá bom? Aqui na igreja, presencialmente, quem gostaria de fazer um pedido de oração, agradecer a Deus esse novo ano que já começou, né? Essa semana foi uma semana que praticamente o ano começou. Alguém? Alguém que está aqui? Pode vir aqui a irmã. Boa noite a todos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui, né? Porque eu sou uma
vítima do Covid, né? E eu estou aqui, a honra e glória do Senhor, né? Não é fácil ficar de quarentena. E assim, eu peço aos irmãos que orem, eu trabalho em uma área assim, linha de frente, que é o hospital, né? E onde que está o foco? O hospital é uma área bem, né, onde que tem muita gente doente, muitas das vezes falta até vagas nas UTIs, nas alas. Eu trabalho na área da higienização e muitas das vezes a gente tem que higienizar aquele quarto muito rápido, correndo. Às vezes a gente tem que convidar a colega para nos ajudar, para fazer o serviço direito, né? Não deixar nada infectado. E para isso a gente precisa de ajuda, para ser rápido, porque já tem alguém lá embaixo, no PS, já no repouso, já esperando aquela vaga. Então eu quero agradecer primeiramente a Deus e pedir aos irmãos que orem pela minha vida, pela minha família. Esse tempo que eu fiquei de Covid, graças a Deus, o meu esposo ele não pegou. E eu creio em nome de Jesus que ele não vai ser infectado. Amém? Nome alto. Vermelho. Ali? Pessoal em casa tomou um mau susto agora. Eu queria pedir pela minha irmã Cida, sabe? Que acho que os irmãos já sabem que o caso dela é muito grave. Muito grave. Mas assim, irmãos, nada que o Senhor não possa resolver. Tá? Inclusive tem um verso que está muito na minha cabeça esses dias, que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e o resto ele vai, sabe? Então, está nas mãos de Deus e ele decide, né? Se deixar por dentro assim, de volta, tem. Vou ficar muito feliz. Se não for o plano dele, eu sei que isso é o melhor. Só pedir para os irmãos ajudarem a família em oração para que o Senhor faça a sua vontade com relação à vida dela. Ok? Vamos aqui no Facebook. Nós temos a participação dos irmãos aqui. Amanda, ela pede oração pela Regina. Amanda pede oração pela Regina e sua família. Tá? Vamos orar pela Regina. A Cássia pede oração pela sua tia, a Irene e Débora. Aí diz, agradece a Deus pela primeira quarta-feira de poder e pede a Deus que abençoe todos os ministérios da igreja, que o Espírito Santo nos renove. Amém? Adriana, orações. A Catiana, agradeço a Deus pela vida e saúde, peço que os irmãos orem para que se abra uma porta de emprego para mim e para o seu esposo. Vamos orar pelo Márcio e pela Catiane, para eles conseguirem logo um emprego. A Adriane, peço oração pelo Lucas e o Murilo, que vão fazer uma entrevista de emprego. Olha, 2 pedidos aí de emprego. O Wilson, agradeço a Deus pela proteção de ontem e pelas bênçãos de hoje. E peço proteção para minha esposa, meus filhos, meu cachorrinho e vitórias no meu lado profissional, em nome de Jesus. Amém. O Jonathan pede oração pela sua mãe, a Carla. Vamos orar pela irmã Carla, ela é da igreja da Vila Margarida. A Débora agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. A Edilza de novo, eu peço oração por um rapaz chamado Vitor. Vamos orar, Edilza, pelo Vitor. A Rosângela agradece a Deus por cuidar da sua família e pede oração a todos que estão passando por dificuldades. Deus esteja com todos. Amém.
a Lilian. Boa noite, Lilian. Vamos orar. Seu tio já fez esse pedido. Nós vamos orar, Lilian, pela Cida, que é a minha cunhada. Sandra Neves. Boa noite, Sandra. Ela continua pedindo oração pela sua tia Corina, que continua entubada. Maria Leal, eu agradeço a Deus por tudo. Amém, Maria Leal. É isso. Mais alguém aqui na igreja que gostaria de agradecer, de fazer um pedido de oração? Rose, estou vendo o irmão chegando aí ainda. Vamos. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a Deus por esse ano que passou. Eu tenho muito a agradecer por toda a proteção, por tudo que Deus tem feito por mim, pela minha família. E eu quero pedir oração pela igreja, pela minha sogra também, a dona Ivone. Vocês lembrem dela nas suas orações, por favor. E também pela minha mãe, a dona Rosa, que está lá sozinha lá, né? É isso. Mais alguém aqui na igreja? Não havendo mais ninguém, lá no Facebook, os irmãos que estão em casa, não tem mais ninguém não, né, Rodrigo? Não tem mais ninguém, né? Não, né? Irmãos, então é um momento agora que nós vamos interceder, nós vamos orar a Deus. Eu vejo que chegou algumas pessoas que eu não conheço. Vocês são da onde? Chegaram agora? Ô Rose. Esse é o Heitor. O Heitor? Seja bem-vindo, Heitor. Janete do Platão. E a Janete. Sejam todos bem-vindos, viu? Espero que vocês se sintam bem aqui na casa do nosso Deus. Vamos então ficar de joelhos e vamos falar com Deus. Mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos mais uma vez, Senhor, porque ouvimos aqui alguns dos nossos irmãos se manifestando com um espírito de gratidão por bênçãos alcançadas, livramentos. E é muito importante, Senhor Deus, nós temos sempre esse sentimento, esse espírito de gratidão, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Mas nós temos ainda, Senhor Deus, pedidos, né? Irmãos aqui se manifestaram porque pessoas queridas, parentes, amigos estão sofrendo de alguma maneira, Senhor Deus, porque este mundo é um mundo que tem trazido muito lutador, muito sofrimento em razão do pecado, da desobediência. Mas nós te suplicamos, Senhor Deus, porque nós acreditamos que de alguma maneira o Senhor vai agir na vida de cada uma dessas pessoas, e que se alguma coisa acontecer de acordo com a nossa vontade, nós nunca podemos esquecer de agradecer e de louvar o teu santo nome. Amém. Mas, Senhor Deus, as coisas nunca, a nossa vontade, geralmente, Senhor Deus, a nossa vontade geralmente nunca é igual, nunca bate, nunca é a tua vontade. Tamanha é o nosso coração, nossa natureza pecaminosa, faz com que os nossos pedidos, as nossas orações, muitas vezes são carregadas de egoísmo, mas mesmo diante de tantos erros, de tanta fragilidade, o Senhor pode agir nas nossas orações, agir na nossa vida de tal maneira
que nós possamos aceitar a Tua vontade. Nos dê, Senhor Deus, sabedoria. O Senhor conhece todas as coisas. Nós não conseguimos lembrar o nome de todas as pessoas, mas o Teu Espírito Santo, nesta noite, ouviu cada pedido apresentado. E outros, Senhor Deus, que não é possível a gente falar, mas o Senhor sabe. E desta forma, nós acreditamos que o Senhor pode agir na nossa vida também. Perdoa os nossos pecados mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. A todos que aqui estão, todos que estão na casa do Senhor esta noite, e a todos que estão em casa, ou no seu trabalho, ou em qualquer lugar que estejam, que estão ouvindo, que estão assistindo, que o Senhor Deus abençoe. Que a paz do Senhor venha reinar em suas vidas, que nós estamos todos necessitando da paz do Senhor. Eu sei que o irmão Cleiton acabou de orar, mas para abrirmos a palavra de Deus, a gente vai fazer uma outra prece. Primeiro, agradecer a irmã Edilza, a irmã Rosângela e o pessoal lá do Ministério da Mulher, né, que faz parte da equipe. Que Deus abençoe a todas e que este ano o serviço de Deus possa crescer bastante e a seara, né, possa se encher de trabalhadoras e trabalhadores, porque o nosso Pai do céu merece, e nós precisamos trabalhar para o Senhor, para a nossa fé não cair, não é verdade? Que enquanto a gente trabalha para o Senhor, a gente aquece também o nosso coração e aumenta a nossa fé. Vamos orar? Obrigada, Deus, pela Tua paz, pelo Teu amor e por tudo que o Senhor tem dado para a gente durante todo esse tempo. Obrigada pelos livramentos, até mesmo aqueles que nós nem sabemos que aconteceu, mas nós sabemos que o Senhor está sempre do nosso lado, cuidando, zelando, principalmente através dos Teus santos anjos. Abençoa Teu povo, cura Teu povo, Senhor. Obrigada pelo cuidado com a nossa irmã que estava doente, que veio aqui agradecer ao Senhor pela bênção recebida. Que o Senhor venha cuidar dela de maneira muito especial, Senhor, para que ela continue aumentando a sua fé, ela e seu esposo. Cuida, Senhor, daqueles que fizeram seus pedidos de oração, aqueles que estão necessitando da Tua atuação em suas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um. Que a Tua paz seja sentida neste lugar. E que aqueles que estão assistindo também de longe, que possam sentir a Tua presença, que possam abrir a Tua palavra e se concentrar no que interessa neste momento, que é a Tua palavra e os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus, te pedimos já agradecendo. Amém, Senhor. Amém. Amados, esta noite nós vamos falar um pouco, segundo me foi encomendado, me fora encomendado, para falar mais corretamente, nós vamos falar a respeito de evangelismo e, é claro,
incluindo comunhão, porque eu estou percebendo, estou sentindo e estou participando até do relacionamento e da comunhão das nossas irmãs desta igreja, né, que estão se unindo e se reunindo através das mídias sociais aí, estão se unindo, se reunindo para estudar a palavra de Deus, para estudar a lição da escola sabatina. E olha, as meninas são corajosas, viu? Elas estudam de manhã às 6:30 da manhã e à noite às 20 horas, né? E quem quiser participar, a irmã Ana está envolvida, a Andressa está envolvida, e nós sabemos que aqui isso só vai melhorar as coisas, né? Quanto mais comunhão, que a palavra comunhão quer dizer comer o pão juntos, né? Nós estamos comendo pão junto, o pão da vida, o pão que Deus colocou em nossas mãos, assim como Ele mandou o maná para o povo faminto lá no deserto, aquele povo que saiu do Egito. Ele também está mandando para nós esse pão maravilhoso. Nós temos que aproveitar e saborear o tanto que a gente puder, porque isso é o certo a se fazer. E Jesus está bem pertinho de voltar, a gente já sabe. Então nós precisamos agradecer todos os dias, porque nós ainda estamos aguardando ao Senhor. E que nunca venhamos soltar a sua mão, nem sair desse caminho maravilhoso, que só Ele vai poder nos segurar, nos proteger e nos manter, não é? Pois é, hoje é o dia da gratidão, pelo menos é o que me informaram na TV Novo Tempo, né? Dia da gratidão, e o coração está cheio de gratidão. E eu acredito que todas as pessoas que aqui estão e as que estão nos assistindo de longe devem ter algo a agradecer a Deus. Sempre temos. O próprio fato da gente ter acordado hoje pela manhã e descobrir, estou vivo, que bom, né? É um motivo da gratidão. Cumpre-nos sempre, né? Segunda Tessalonicenses 1:3 diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. O vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando. Isso ali era Paulo falando aos Tessalonicenses, quando os cumprimentava na segunda carta. E ele também disse em 2 Tessalonicenses 1:11: não cansemos de orar por vós, ou não cansamos nós de orar por vós. Pedido de oração e confirmação do cuidado de Deus também está no capítulo 3, versos de 1-3. E nós estamos aqui para falar dessas mulheres maravilhosas que estão aí na luta, evangelizando outras mulheres, buscando a paz de Cristo para os seus lares, a cura para os corações que estão sofridos, cansados, sobrecarregados. E evangelismo se trata de receber do Senhor e passar para alguém. Se trata disso, não é? E o Ministério da Mulher tem cumprido esse propósito. Mesmo na dificuldade que o pessoal se encontra, mesmo no distanciamento social, as nossas, né, santas mulheres estão se reinventando, né? Estão fazendo a sua parte, estão correndo atrás para que as pessoas possam ficar conscientes da volta de Cristo, da salvação eterna, da eternidade, né? E tem que beber água toda hora, né? E essas meninas estão unindo dois ingredientes muito especiais nesse bolo maravilhoso do evangelismo. E esses ingredientes são comunhão e relacionamento. Difícil, né? Relacionamento através de uma telinha, não é?
e nem todo mundo pode se relacionar assim, às vezes não dá certo. Eu tenho muita dificuldade. Eu sou meio atrasada nessa área de tecnologia, mas tem um pessoal aí que é fera, viu? Né? Conseguem botar o povo antigo aí tudo no bolso. Eu estou aprendendo aos pouquinhos, né? E essa comunhão e o relacionamento, são necessários para cumprir a missão. Porque se não tiver relacionamento, não dá para se cumprir a missão, porque sozinho não dá para cumprir, né, tanta coisa que tem para ser cumprido, tantos requisitos que a missão exige. Estamos hoje no primeiro culto de poder, como já foi falado pela Andressa, pela nossa querida Edilza, né? Primeiro culto de poder. Obrigada. Agora a garganta está pronta para o trabalho. Deus abençoe, minha irmã. Sabe, eu estive estudando bastante a Bíblia hoje. Hoje eu passei boa parte do dia lendo a Bíblia. Que maravilha! Como é gostoso. Eu sei que tem dia que a gente lê aquilo lá só para completar a lição, e muitas vezes a gente não passa de um capítulo ou de alguns versículos, mas se aprofundem mais na Bíblia Sagrada, experimentem. Que coisa boa, que delícia que é estar ouvindo a voz de Deus. Você se sente iluminado pelo Espírito Santo, e quanto mais você lê, mais você quer ler. É muito gostoso. É como comer um prato de comida bem gostoso que você acaba, né, pecando, cometendo o pecado da gula, né? Só que aí você não vai pecar, pode ler à vontade. Sabe, as mulheres no trabalho de Deus, elas têm uma vantagem sobre os homens, porque as mulheres podem ter mais acesso aos lares, né? A mulher pode ter mais acesso a outras mulheres, e para um homem fica muito mais difícil, né, se entrar numa casa para falar de Jesus. A sociedade tem mais medo, vamos dizer assim, né, da presença masculina. Então a mulher, ela tem essa vantagem, precisamos aproveitar. Nós fazemos amizades com mais facilidade, né? Nós conseguimos acesso às pessoas com muito mais facilidade do que os homens. Então, hoje de manhã nós estávamos falando na lição de escola sabatina, às 6:30 da manhã, sobre os dons que Deus deu para as pessoas. E o nosso Deus, Ele distribuiu dons diferentes para diferentes pessoas. Porque neste mundo ninguém é igual. Ninguém é igual. Cada um tem um modus operandi diferente, né? Tem um jeito diferente de ser. Não é verdade? Então nós temos que pedir para Deus sabedoria para quando for falar de Jesus, quando for dividir o pão da vida, respeitar essas diferenças, não é? Ver qual é a necessidade da pessoa para poder, para que ela tenha um aproveitamento maior do que Deus tem para oferecer, não é? Porque o Evangelho de Cristo não é algo assim quadradinho, não é? Jesus nos ensinou durante o tempo que Ele esteve aqui no mundo, Ele como mestre, como professor, como Senhor, como Pai que ama, Ele nos ensinou várias coisas. Entre essas coisas, que o segredo do sucesso da pregação do Evangelho consiste em focar na união do poder divino com o esforço humano. O poder divino sem o humano continua maravilhoso, mas o poder humano, né, ou o esforço humano sem o poder divino, não consegue alcançar os corações, porque nós precisamos e dependemos do Espírito Santo para essa obra. Como é que você vai conseguir convencer alguém, converter alguém, se você também é pecador, não é? O nosso trabalho
é pregar, é ensinar, é levar, é incentivar. O Espírito Santo já faz aquela parte, né, que é mexer no íntimo da pessoa, no lugarzinho onde as mudanças ocorrem, que só Ele pode fazer. Amém por isso, né? Graças a Deus que nós temos esse ser maravilhoso, esse Deus maravilhoso à nossa disposição, que é o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Eu converso muito com Ele, eu gosto de orar a Ele. Sabe, essa receita maravilhosa de como chegar a isso foi nos entregue por Paulo. Lá em Colossenses 3, verso 1 e 2, ele nos dá, aliás, no capítulo 3, capítulo 4, ele vai nos dando algumas dicas. Vamos abrir a Bíblia? Vamos? Por favor, abra sua Bíblia aí em casa. E você que está aqui na igreja. Colossenses, capítulo 3, verso 1 e 2, ele diz: pensai nas coisas lá do alto, né? Não nas coisas aqui na terra, para que você tenha, para que você receba esse poder. Primeiro você tem que acostumar, que se ambientar com as coisas do alto, né, irmão Cleiton? Que as coisas aqui da terra, a tendência delas são afastar a gente do eterno e da eternidade. Colossenses 3, verso 5, ele diz que nós precisamos fazer morrer nossa natureza terrena. Se você tem comunhão, se você vive em adoração, se você sente no seu coração o desejo de fazer a vontade do Senhor todos os dias, a sua natureza terrena vai morrendo sim. Ela vai murchando e vai desaparecendo. Colossenses capítulo 3, 12 a 17, ele nos dá assim uma lista das virtudes que devem ser cultivadas, caso você queira esta comunhão, essa união do poder divino com o seu esforço. E como não dá para ler tudo, porque é bem extenso, eu vou fazer um resumo. Ele fala do amor, do perdão, da gratidão e outras virtudes maravilhosas que o Espírito nos dá. Colossenses 3, 23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. O que você for fazer de bom para alguém, não começa a pensar: essa pessoa não merece, essa pessoa é ruim, essa pessoa um dia me fez isso, me fez aquilo, não é? Comece a pensar que você está fazendo o bem. E quando você faz o bem, Jesus disse que quando a gente faz qualquer coisa para um dos seus pequeninos, a ele nós fazemos. Então vamos fazer o bem, sem olhar a quem, não é verdade? Colossenses 4, verso 2, dá um conselho. Paulo diz para a gente perseverar na oração, vigiando e com ações de graças. Vigiar, perseverar, boa receita. No verso 5 ele diz: portai-vos com sabedoria, principalmente com os que são de fora da fé, que não são ainda nossos irmãos na fé, não é? Que são nossos amigos, nossos vizinhos, aqueles que precisam acordar, que precisam descobrir esse ser maravilhoso que é Jesus. No verso 6 ele diz: que vossa palavra seja sempre, como é que deve ser a palavra? Agradável. E mais, ele fala temperada com sal. Tem que ter sabor. O que você diz tem que ter sabor, sabia? Você tem que saborear as palavras. Se sentir bem, saborear uma palavra é se sentir bem com o que está dizendo. Que você sinta mesmo o que está dizendo. Que suas palavras não sejam vazias, que não sejam só para agradar, mas que sejam verdadeiras. Essa é a palavra temperada com sal. O mestre nos deu uma lição de humildade, nos ensinando em João 13, de 12 a 20, sobre o lava-pés. Depois você lê direitinho em casa, João 13, versinho 12 até o 20, você
você vai ver ali a cerimônia do lava-pés. O que Jesus ensinou a respeito disso é uma cerimônia de humildade. E ele diz assim no verso 15: como vos fiz, façais vós também. Assim como eu tratei vocês, eu sendo Criador, sendo Senhor, eu lavei os pés de vocês, eu me abaixei diante de vocês para lavar os vossos pés. Faça você o seu irmão, por que não? Não é? Jesus nos deu uma bela lição. Primeiro aos discípulos, é claro, que foi os pés deles que ele lavou. Depois a nós, que ele deixou escrito. No capítulo 14 de João, Jesus nos dá um rumo. Ele nos diz o que devemos fazer. No verso 14, no capítulo 14, ele fala a respeito das nossas preces, a respeito das nossas orações. Ele nos ensinou o que é amar. E se a gente quer amar, é fácil descobrir, né? E o que ama descobre. Descobre o quanto é bom, quanto é maravilhoso. João 14, 21 diz: o que tem e guarda os mandamentos, esse me ama. Ou, se você me ama, guarda os meus mandamentos. João 15, 10, ele fala: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus disse que aquele que guarda os seus mandamentos aquele que guarda os mandamentos dele permanece em seu amor, assim como ele permanece no amor do Pai, obedecendo a ele. E ele falou: se você me ama, guarda os meus mandamentos, quer dizer, prova que me ama, me obedece. Esse é o modo de Jesus agir. Qual o mandamento que nos leva ao cumprimento da missão? Alguém pode arriscar? Qual o mandamento que eu devo guardar, que me faz pensar, estou cumprindo a missão que Cristo me deu? Como? Amar? Opa, chegamos lá. Beleza. João 15, 12. Ele diz: que vos ameis uns aos outros. Esse é o mandamento que nos faz, que nos leva mais próximo de Jesus e que nos faz meditar no quanto Ele nos ama. Nós provamos que o amamos obedecendo. E Ele provou que nos ama antes que a gente existisse. Né? Ele nos amou primeiro. Maravilhoso. Glória a Deus por isso. Aqui está a chave de tudo que Jesus veio ensinar aos seres humanos, né? O amor ao próximo. Quando eu oro, quando eu me importo com alguém, quando eu sinto empatia, quando eu alimento alguém, quando eu aqueço alguém, quando eu abrigo, quando eu acolho, eu estou amando. Talvez a pessoa nunca me veja, nem me conheça. Eu estou mostrando o amor. Não é o meu amor, é o amor de Jesus. É o amor de Cristo. Estou cumprindo o mandamento de Jesus. Não é? Certa feita, alguém deu o meu endereço para um cidadão que estava numa penitenciária, que pegou 36 anos de prisão porque tinha matado várias pessoas. E a pessoa me deu o meu endereço para esse moço, para que ele pedisse o que ele precisasse, né, a respeito do evangelismo. E eu tive a oportunidade de mandar bíblias, mandar por Sedex, né, bíblias, folhetos, livros, muitos livros. E ele começou a evangelizar dentro da prisão. Segundo o que ele me informou, ele acabou se transformando em um pregador dentro da prisão, né? Mandei estudos bíblicos, eu respondia. E eu nunca conheci essa pessoa. Ele foi mudado de penitenciária e onde ele está não é permitido chegar com correspondência de estranhos. Então a gente não se
comunicou mais. Mas eu cheguei a procurar a família através do correio. Eu tive contato com a mãe, com a esposa. Ele me mandou uma foto de uma filhinha dele, sabe assim? Fizemos uma amizade. Nunca vi ninguém, nem sequer por celular, porque eu não tinha esse contato, né? Mas é muito agradável você ajudar alguém. Você não precisa conhecer, você só precisa ajudar. Você só precisa saber que está ajudando a salvar uma alma. Gente, isso é grande demais para nós que somos pecadores. É algo maior do que nós. É algo maior que qualquer coisa aqui na terra. Eu fiquei muito feliz na semana passada. Eu fui levar umas lembrancinhas para um filho que eu fiquei sabendo que o chaveiro que trabalha lá na minha rua, um moço jovem, fiquei sabendo que ele tinha um filhinho e uma filhinha. E eu fui levar uns presentinhos, né, para conversar com ele um pouco, fui levar livro também. E eu perguntei para ele que idade tinha o menino. Ele falou: ele tem 8 anos, a menina tem 2. E se a senhora quiser ensinar a Bíblia para o meu filho, eu vou deixar, viu? Falou mesmo assim. Aí eu falei: eu vou querer, viu? Que coisa boa, né? Que maravilha. Até pedi para ele levar o menino até o meu quintal, para o menino ver lá, né, um banner tem Jesus com as crianças, para ver as coisas que a gente usa para trabalhar para Jesus. E o menino falou: posso vir hoje? Era noite. Falei: ainda não, meu amor, ainda não pode vir, né? Mas é maravilhoso, sabe, aqui, quando você recebe de alguém a permissão, sabe, para falar de Jesus, é muito bom. É uma sensação boa. Experimente. Se você nunca experimentou, experimenta isso. Quem já experimentou sabe quanto é bom. Não tem como comparar com as coisas desse mundo. É algo maravilhoso. Sabe, eu estava lendo a parábola do semeador lá no livro de Marcos. Em Marcos capítulo 4. Eu estava lendo assim, Jesus falando que quando o semeador joga a semente cai em diversos tipos de solo, né? E o resultado daquele plantio, daquela semeadura, tem a ver com o tipo de solo onde cai. E nós sabemos que é uma comparação, né, com o coração humano, que é o solo onde a palavra é plantada, e de acordo com como é esse solo, essa palavra vai vingar, como diz o nordestino, né? vai vigorar, vai prosperar, vai progredir ou não. Jesus conta que há sementes que caem em solos tão duros que ela acaba morrendo, né? Ela não consegue se abrir, ela não consegue fazer nascer a planta. Né? Isso, obrigada. Eu estava procurando a palavra. Germinar. Deus abençoe. Faz tempo que eu não planto a semente. Sabe, a função do ser humano, a função do crente é semear. Somos semeadores da palavra do Senhor. A nossa função não é forçar a pessoa a aceitar a Jesus goela abaixo, como diz as pessoas engolirem o Evangelho. Não existe isso. A semente tem que cair no solo, ela tem que ter ambiente para germinar e depois produzir, né? Produzir. E nós sabemos que muitos corações aqui, que logicamente receberam a semente, se estão aqui, é porque receberam a semente e os vossos corações são solos férteis, né? Amém. Então, mas já que germinou, deixa a planta crescer. A planta do amor de Cristo, a planta do Evangelho, deixa crescer. E depois divide os frutos com alguém, compartilha, não é? É isso que o Ministério da Mulher tem feito, é isso que o Ministério da Mulher está fazendo. É dividir os frutos
que já estão maduros, né? Que deixaram amadurecer. Pois é, gosto muito dessa parábola. E como a minha função é semear, eu não tenho como fazer germinar. Quem é que faz isso? O Espírito Santo, né? Então é por isso que a gente leva a palavra, ensina a pessoa. O ensinamento traz a maturidade, traz o entendimento. E o que acontece? O coração vai se abrindo e as sementes vão produzindo depois de germinar. E é assim que uma pessoa leva o Evangelho para outra. É quando já germinou e já produziu. Bem, então, o que nos preocupa é como chamar a atenção para Cristo, não para nós, né? Porque às vezes os pregadores, os professores de Bíblia ficam muito preocupados como chamar a atenção para si. Ai, será que eu falo bem? Será que eu sei como ensinar? Será que eu vou saber procurar na Bíblia direitinho para que essa pessoa aprenda? Jesus, ele só quer que você se disponha a fazer. E você ora, você pede e ele capacita. Olha, ele dá um jeito, viu? Porque eu vou contar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu fui falar de Jesus para uma pessoa, eu tinha 13 anos. As minhas pernas ficaram com defeito, elas ficavam batendo uma na outra. E a primeira vez que eu subi em um púlpito para pregar, o defeito estava no microfone, porque ele não ficava quieto. Tinha um defeito grave no microfone. E esse defeito foi sanado. Com o tempo, eu acho que eu acostumei, né? Porque não é fácil não ficar aqui na frente olhando para os rostinhos de vocês e imaginando que ainda tem gente em casa vendo, né? Né, Ana? A Ana que fala que no sábado pela manhã, né? Ela é diretora da escola sabatina. Ela fala no sábado pela manhã que só em saber que está sendo filmada ela não se sente à vontade. Realmente, não é fácil. A gente faz de conta, né? Faz de conta que a gente está sozinho. Só nós e Deus, né? Igual aquele pregador que disse que quando foi treinar, quando foi ensaiar para pregar pela primeira vez, ele pregou com a plantação de repolhos, né? Para poder ensaiar. Pois é, a gente tem que buscar que Deus, ele nos capacita. Nós estamos em uma guerra. Nós estamos em um momento muito ruim da história desse mundo, do mundo todo. E Deus nos chama para levar alento aos corações. Porque as pessoas nunca estiveram tão carentes de amor como estão agora. Principalmente do amor de Deus, de uma esperança, de uma resposta. As pessoas estão precisando. Jesus, quando ele entra na nossa vida, as pessoas percebem, sabe? Certa feita eu estava num ponto de ônibus e tinha uma moça chorando baixinho, lá nas 4 pistas. Uma época que o ponto ficava muito cheio, né? O ponto ficava bem no meio das 4 pistas, né? Aqui em Santos. E a moça se aproximou de mim, me mediu de cima para baixo, de baixo para cima, e eu fiquei preocupada. Aí ela perguntou para mim: você é crente, né? Falei: graças a Deus. Ela falou assim: pode orar comigo agora? Ó, no ponto de ônibus, esperando o ônibus. As pessoas escutaram, né? Ficaram olhando para mim. Eu falei: claro, se você está precisando agora, a gente ora agora. E se seu ônibus passar? Vem outro. Falei para ela, né? Vira outro. Então nós nos encostamos, tinha uma muretinha, né? No ponto, nós nos encostamos ali e a gente ficou quase que abraçada. Eu nunca tinha visto aquela moça, mas a gente precisava ficar bem juntinho porque ela me contou baixinho qual era o problema dela, que era muito sério. E eu orei a Deus e eu falei para ela: mas só vai funcionar se você acreditar, não é? Se você tiver fé, se você acreditar, vai dar certo. Deus vai responder. É a fé a diferença. Não sou eu, não é a pessoa que orou, é você. A diferença está na sua fé, o que vai acontecer. Eu creio que Deus vai fazer, mas você tem que crer mais ainda, falei para ela. Era algo tremendo, viu? Tinha que ter muita fé. Eu acredito que ela tinha, porque
porque ela pediu com tanto, sabe, com tanto respeito, com tanto carinho. Então, respeito, tudo como a gente sempre escuta na TV Novo Tempo, tudo começa pelo respeito. Então, nós precisamos ter amor pelo próximo. Primeiro Jesus na nossa vida. Sem Jesus, o restante não faz diferença. Então nós precisamos ter Jesus, ter amor, ter respeito e entrega. Entrega total e restrita. Nós precisamos ter. Se você não entregar a sua vida completamente a Deus, vai ficar pela metade, a outra metade quem toma conta é Satanás. Então fica complicado, né? Porque para Deus ou você é totalmente dele, ou você é totalmente do outro. Ele não aceita metades. Afinal de contas, foi Ele que nos fez, Ele tem todo o direito de reivindicar. Ele nos fez, Ele mandou o seu Filho para morrer por nós, Ele nos mantém, Ele nos sustenta. É um direito dele, né? É nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor. E para que você estude a palavra de Deus com outras pessoas, bom, talvez você não tenha o dom de estudar, talvez você não tenha o dom de pregar, mas para aqueles que dizem, mas eu não tenho dom nenhum, eu quero responder uma coisa. Eu pensava assim, eu era muito tímida, tinha dificuldades de falar, e eu falava para Jesus, eu não tenho nenhum dom, como é que eu faço? E eu fui pedindo, e Ele foi mostrando que eu tinha, só que precisava desenvolver esse dom. E para fazer isso eu tinha que agir, eu tinha que usar. E tinha que ousar também. Então foi com muita ousadia que eu descobri os dons que o Senhor Deus me deu. E alguns que eu não tinha, eu pedi. Aí às vezes a gente tenta arranhar aqui e ali, né? As outras coisas que a gente gostaria de fazer e não nasceu com aquele dom. E o Senhor nos concede pela vontade que nós temos de fazer. Quando a gente quer fazer a vontade dele, Ele concede. Por isso que nós temos que buscar os dons do Espírito Santo. Em Gálatas, no capítulo 5, você pode encontrar quais são os dons. E se você vive com Cristo, se você obedece a Deus, e se você segue a regra, né, de guardar os mandamentos de Deus, ter a fé em Jesus, os dons são resultado disso. Você vai conseguir. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Sabe? É algo assim incomum alguém pedir para você orar. No meu trabalho, eu já levei algumas broncas das minhas chefes, porque às vezes as mães me chamam num cantinho e falam assim, ora por mim. Tá bom, quando eu chegar em casa eu vou orar por você. Não, é agora. Mas eu estou trabalhando, né? Uma vez uma diretora me deu uma chamada feia, eu mereci. Que eu desobedeci às ordens dela, né? Mas é uma desobediência santa, viu, gente? Você pode. Pode, nesse caso, pode. Sabe? Se você crer no Senhor Jesus de todo o seu coração, você vai ajudar aquela amiga que está em desespero. Você vai ajudar aquela família que está faminta. Você vai ajudar aquela criança que precisa de um colo, precisa de atenção, precisa de carinho, precisa às vezes só que alguém ouça as queixas dela, precisa de um ombro amigo. Nós estamos realmente em meio a uma guerra. E nós precisamos anunciar o reino de Deus, para que as pessoas saibam para onde correr. Porque no meio de uma guerra todo mundo fica meio perdido, sem saber que direção tomar. E nós conhecemos o caminho, nós sabemos a direção. O nosso Deus nos mostrou. Então é a nossa oportunidade. Porque as desgraças desse mundo são as oportunidades de Deus agir nos corações. As pessoas estão mais sensíveis, né? Estão mais suscetíveis. Estão precisando e estão admitindo que precisam. Que é muito importante. Então, se você tem no seu coração o desejo de ver alguém entrando nas mansões celestiais, e aquele ser maravilhoso, que lá em Isaías 40, 22, diz que ele está sentado sobre a redondeza da terra, receber aquela pessoa e dizer assim, olha, quem trouxe você aqui?
E a pessoa vai responder: foi fulano que me mostrou o caminho, foi a irmã ciclana, a irmã fulana, que me disse onde encontrar o Senhor. Coisa maravilhosa, né? Sabe, isso vai acontecer muito. Muitas pessoas, muitas sementes, muitos corações que são terras férteis irão estar brotando, se desenvolvendo e fazendo com que o Senhor Jesus tenha uma colheita farta quando Ele voltar. Ele precisa levar muita gente para o céu. Nós precisamos trabalhar incansavelmente, porque o momento é propício. É a oportunidade do Espírito Santo de agir nos corações, né, Rose? Ele está atento ao seu mover, né? Mova-se em favor do seu semelhante. Abra seu coração para que outras pessoas possam receber o amor que você tem por Cristo. Divida esse amor com alguém, ensine alguém a amar. Eu não sei a quem, mas você deve estar pensando agora em alguém. Pense em alguém que ainda não conhece o Evangelho de Cristo. Se você não sabe dar estudos bíblicos, procure, e a pessoa precisa, procure alguém que saiba e encaminhe a pessoa. Não é? Se você não tem o alimento para dar e alguém está com fome, seja uma ponte, seja você a porta, né? E leve a pessoa a alguém que pode fazer, ou leve alguém a essa pessoa. A gente sempre pode fazer alguma coisa, sempre dá para fazer alguma coisa. Então vamos fazer. Uma oração. Alguém precisa de uma oração? Gente, como é fácil fazer uma oração. Como é fácil apresentar alguém a Deus a necessidade de alguém, não é? É tão fácil. Senhor, essa pessoa está precisando disso e não sabe como pedir ao Senhor. Está pedindo que eu faça. Por favor, se for da tua vontade, atende. Não é difícil, nem é pesado e não custa nada. Até em silêncio você pode orar, que o Senhor está te ouvindo. Creia, Deus quer usar você. E você descobre como, porque só você pode descobrir. Há dificuldades, peça para Ele para facilitar as coisas, né? Para que você consiga introduzir alguém nas nações celestiais. Que Deus possa usar cada um que aqui está. Porque os seres do universo, eles estão fazendo a parte dele, os seres celestiais. Todos estão em ação. Estamos esperando que os seres humanos se disponham, né, a ser instrumentos para serem usados, para que muitas almas possam se salvar, tá? Então, que Deus abençoe todas as mulheres dessa igreja, as mulheres que estão nos assistindo. Deus abençoe todos os homens, né? Todos os jovens e as crianças. Há um lugar no trabalho de Deus para todo aquele que conhece e aquele que crê. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Obrigada. Que Deus abençoe a vocês, a mim. Que nós possamos fazer a nossa parte. Porque o Senhor sempre fará a dele, porque Ele é fiel. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Cantai outra vez, cantai, novas de amor e vida, pois nelas encontro paz, novas de amor e vida, belas sublimadas, puras e inspiradas.
novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Vem Jesus Cristo a todos dar novas de amor e vida. Dai ouvidos ao seu chamar, novas de amor e vida. Salva todo crente, salva livremente. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Vós, ó crentes, a voz alçai, novas de amor e vida. Vós, ó anjos, também clamai, novas de amor e vida. Cristo, Rei da glória, dá-nos a vitória. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Amém. Oremos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor podia mandar anjos poderosos a este planeta e num instante evangelizar todo mundo, mas o Senhor escolheu a nós e nós estamos honrados, Senhor. Obrigada pela tua escolha, mas nos ajuda para que não venhamos a decepcionar o Senhor. Dá-nos a capacidade, Pai, de achegarmos às pessoas e ajudá-las a encontrar o caminho da salvação, a encontrar os braços de Cristo que sempre estão abertos para todas as almas. Abençoa a tua igreja, faz crescer em fé, Senhor, faz crescer em obediência, em comunhão e em paz. Que o teu Espírito Santo esteja neste lugar e que com essas pessoas que estão aqui, as que estão em casa, ele possa estar todo o tempo convencendo e convertendo, para que as pessoas possam lembrar da sua missão, porque o tempo está próximo, nós sabemos. Abençoa-nos, por favor. Dá-nos, Senhor, a tua paz. Aumenta a nossa fé. É o que nós pedimos e já agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. sábado, às 9 horas